Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, procurais e achareis. Deus aqui está nos dando uma promessa. Nossas orações serão atendidas. Porém, que pedir para Deus? Isso que nós vamos ver neste programa de hoje. Eu te convido então a participar deste programa, a descobrir esta oração infalível que Deus está pronto a nos atender. Eu sou o Luiz Galo, seja bem-vindo ao programa Vivendo o Desapego. É uma alegria mais uma vez estarmos todos juntos para refletirmos um pouquinho mais sobre as maravilhas de Deus nas nossas vidas. Este então é o terceiro e último programa da série Por que Deus não ouve a minha oração? Primeiro programa nós demos um pouquinho desta resposta. Por que Deus não escuta as minhas orações? Será que Deus não escuta? Ou será que nós que estamos rezando de maneira errada, pedindo de maneira errada? Confere lá o primeiro programa desta série. No segundo programa nós falamos então um pouquinho sobre a oração que é infalível. Aquela oração que Deus está pronto a nos atender. E descobrimos no programa passado que nós precisamos pedir com fé. Fé é aquela que nos une a Deus. E nesse programa, então, ainda dando sequência a esta série de 3, nesse programa nós vamos ver o que pedir a Deus, então. Já que tem uma oração que é infalível, que Deus está pronto a nos dar. Como? Pedindo com fé. E segundo, o que pedir? É o que nós vamos descobrir neste programa de hoje. Vamos lá então, vamos dar início a este programa fazendo uma revisãozinha dos dois assuntos para que possamos concluir com este programa. Primeiro falamos, Deus não atende as minhas orações e descobrimos que às vezes nós estamos querendo mudar a Deus e não queremos ser mudados por Deus. Por diversas vezes pedimos de maneira errada e não temos paciência então de esperar o tempo de Deus. Também descobrimos que pedir com fé, tudo o que pedires com fé, vós recebereis. Fé, meus irmãos, como dissemos no programa passado, fé é a resposta, como vai dizer o Catecismo da Igreja, deste Deus que nos ama, que quer se dar totalmente ao homem. Como que nós vamos fazer isso com Deus? Qual é a nossa resposta para com Deus? É através da fé, que é um dom do qual Deus nos dá. E pela fé, então, nós entregamos toda a nossa vida, unimos-nos com Deus através da fé. Esta oração feita a Deus com fé é infalível. E o que pedir a Deus, então? Já que se pedirmos com fé, Deus vai nos dar. O que é que nós precisamos e devemos pedir a Deus? Vou recordar um pouquinho daquela historinha de que eu te contei sobre minha amiga, que diz que estava decepcionada com Deus, porque Deus tinha levado embora o seu namorado, o seu namoro que não fazia bem, que a afastava de Deus. Ou seja, a sua vontade era ter de volta aquilo que prejudicava a vida dela. Ou seja, ela estava querendo que a sua vontade acontecesse. Então o pedido dela para com Deus era que a sua vontade, a vontade dela fizesse. Que Deus mudasse os seus planos. Aquilo que Deus já tinha livrado da vida dela. Aquilo que não daria certo lá na frente, que talvez se fosse para um matrimônio seria um matrimônio infeliz. Ou então esse tempo seria um tempo de purificação para que os dois sim acordassem, vissem que precisavam colocar a Deus no seu namoro. Talvez fosse um tempo, mas ela estava querendo a sua vontade, da sua maneira, do seu querer. Porém, neste programa de hoje vamos entender com São Dionísio que na verdade o que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Nós já falamos sobre a vontade de Deus num programa anterior, se não me engano 3 programas atrás, onde falava sobre resgatar a nossa dignidade. Assiste lá esse programa, vou deixar o card aqui. Esse programa ficou muito bom. Que nós falamos que ser imagem e semelhança de Deus era fazermos a vontade de Deus, para nos assemelharmos com Deus. Poxa vida, mas vamos falar disso de novo? Hoje nós vamos falar de uma visão um pouco diferente. Hoje nós vamos pedir a vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita
a vossa vontade. O que então nós devemos pedir para Deus? Qual é a oração que nós pedimos para Deus que é infalível? A vontade de Deus. Talvez você estava pensando que a gente ia pedir coisas pessoais, coisas prazeres, coisas econômicas, financeiras, e Deus iria nos atender. O que será que o Luiz vai dizer que eu peço para Deus e já vai chegar na minha casa através do motoboy, através do, enfim, né, de tanto e-commerce da vida aí, e vai chegar na minha casa? Será que é o dinheiro? O que é que eu devo pedir? Nós vamos aprender hoje que nós precisamos pedir a vontade de Deus. Mas por que a vontade de Deus, Ulisses? Eu posso pedir tantas outras coisas boas. Será que tem alguma coisa melhor nesse mundo do que a vontade de Deus? Porém, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos deixar as nossas vontades. Mas, se temos fé, se unimos o nosso coração ao coração de Deus, se estamos unidos pela fé, nós temos a certeza de que é Deus, de que Deus vai nos dar e que já preparou o melhor para mim e para você. Eu estou aqui com o livro Preparação para a Morte, um tema um pouco assustador, mas muito bom este livro de Santo Afonso Maria Legório. Muito bom este livro, eu recomendo a todos vocês que querem fazer uma reflexão sincera do se desapegar desta vida para ganhar a Deus. E está assim, numa consideração 26ª, da conformidade com a vontade de Deus. Olha que bonito. Toda nossa salvação e perfeição consiste em amar a Deus. A minha salvação, a tua salvação e a perfeição. Este sentido de perfeição, minha gente, não é fazer tudo perfeito, tudo milimetricamente no seu lugar. Não. Perfeição é ser a imagem e semelhança de Deus, é nos assemelharmos a Deus. A perfeição aqui é a santidade. Santidade sim, em meio às quedas, aos erros, às batidas de cabeças que damos por aí neste mundo afora, mas estamos na busca de uma perfeição com Deus. Então toda a nossa salvação e perfeição consiste em amar a Deus. Se queres ser perfeitos, vende tudo que tens, dá ao pobre e me segue, vai dizer Jesus para o jovem rico. Ou seja, dá tudo aquilo que você acha que é de valor e faça a minha vontade, para que você possa amar a Deus. E ele continua: quem não ama está morto. A caridade, o amor, é o vínculo da perfeição. Ou seja, como você vai ser santo, como eu vou ser santo? Amando. Mas olha só, um vínculo. O que é esse gesto? Te lembra do programa passado? Se não assistiu, assista. Um vínculo. O Deus que procura o homem que procura Deus, e através da fé, dom de Deus, une-se então o homem a Deus. Através do vínculo da perfeição, da caridade, um vínculo, ou seja, o amor para com Deus. Mas olha como ele continua: mas a perfeição do amor consiste, pois, em conformar a nossa vontade à divina vontade. Posto que, conforme afirma o Areopagita, São Dionísio, isto é o efeito principal do amor: unir a vontade dos amantes, de modo que tenham somente um só coração e um só querer. Pois bem, nós vamos nos deparar aqui. Por que eu preciso pedir a vontade de Deus para a minha vida? Lembrando que quando pedimos a vontade de Deus, as graças de Deus, Deus atende esse pedido, as maravilhas de Deus acontecem na nossa vida. Por que precisamos pedir? Porque pedir a vontade de Deus é unir a vontade dos amantes, de modo que tenham somente um só coração e um só querer. Deus que nos procura, a nossa fé que nos faz, que nos encontra com Deus. E quando eu peço então, com fé, que a vontade de Deus aconteça na minha vida, é o que? É se unir a minha vontade à vontade de Deus. De modo que tenham um só coração e um só querer. O que São Dionísio está querendo nos dizer aqui é que com a vontade de Deus eu uno a minha vontade e me torno apenas um para com Deus. Mas quando eu peço que a vontade de Deus
aconteça na minha vida. E agora, encerrando o ciclo dos 3 programas e fazendo a conclusão, quando eu peço que a vontade de Deus aconteça na minha vida e não que a minha vontade aconteça, sim, muitas coisas difíceis irão acontecer na sua vida. Paulo Luiz, então você está me desanimando? Pelo contrário, eu estou te animando. Porque quando a luz chega nas trevas, ilumina a escuridão vai embora. As nossas vontades erradas, as coisas ruins que nós achamos que são boas e que pedimos para Deus, quando nós damos a liberdade para Deus e pedimos que a sua vontade aconteça na nossa vida, as nossas vontades que são trevas, que vai nos levar para uma tristeza profunda e amarga lá na frente, elas deixam de acontecer para que a vontade de Deus aconteça. Dando o exemplo desta minha amiga, foi necessário que fosse embora aquilo que não era da vontade de Deus, para que aquilo que é da vontade de Deus chegasse e acontecesse na vida dela. Quantas coisas na tua vida foram embora? E nós estamos aí, chorando, resmungando, dizendo que Deus não atendeu a minha oração. Porém, na verdade, é a vontade de Deus que está acontecendo, porque Ele quer nos dar algo muito, muito, muito maior e muito melhor. Porém, nós ficamos pensando no pequeno, queremos o pequeno, enquanto Deus quer nos dar o grande. Por isso, pedir a vontade de Deus é deixar, é formar um único coração, a ponto de que, no começo, vamos estranhar esta vontade de Deus. Poxa vida, mas é vontade de Deus que eu passe por essa enfermidade, é vontade de Deus que eu viva essa situação financeira, é vontade disso, é vontade daquilo, é vontade daquele outro. Nós queremos entender Deus com a nossa inteligência, com o nosso racional. Porém, entender a Deus não parte do pressuposto da inteligência, mas parte do pressuposto da experiência. Quantas vezes experimentamos uma situação difícil na nossa vida e depois que ela passa, a gente fala o quê? Graças a Deus que isso aconteceu. Porque hoje eu sou um homem diferente, porque hoje eu sou uma mulher diferente. Porque isso aconteceu na minha vida. Ou seja, depois que a tempestade passa, nós damos graças a Deus, porque a vontade de Deus aconteceu na nossa vida. É assim ou não é? É claro que é assim. Então, aqui, Deus está nos mostrando que, quando nós pedimos com fé e pedimos coisas boas, ou seja, pedimos a vontade de Deus, Ele vai nos dar o melhor para nós. Retomo aqui a frase de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe aquilo que muito vale. A vontade de Deus na nossa vida muito custa. Muito irá custar na tua vida pedir a vontade de Deus. Mas eu tenho a certeza e te garanto que a vontade de Deus acontecendo na tua vida, você vai ser muito, muito mais pleno. Não só feliz. Pleno. O que é plenitude? É um completo. É um por todo. Ave Maria, gratia plena. Plena. Maria é plena da graça, é toda a graça. A minha vida e a tua vida precisa ser como a vida de Maria, plena, cheia da graça de Deus, através da vontade de Deus, que tem que acontecer na minha vida e na tua vida. Portanto, para encerrarmos então esse ciclo, esta série de 3 programas, eu quero dizer para você que Deus escuta sim a nossa oração. Porém, Deus está preocupado com a nossa conversão, com o nosso coração, com a nossa felicidade, com a nossa plena felicidade. Deus não vai te dar uma cobra se você está te pedindo um pão. Deus não vai te dar uma coisa ruim se você está pedindo para Ele coisas boas. O problema é que às vezes nós pedimos coisas ruins, achando que são boas, e queremos que Deus sim faça a nossa vontade e dê para nós as coisas ruins. Como afastar isso da nossa vida de uma vez por todas, então? Como a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Precisamos ser humildes, precisamos ser insistentes e, acima de tudo, precisamos ter a confiança de que Deus está fazendo o melhor para você e para mim. Espero ter ajudado você nesses 3 programas, que você possa se reencontrar com uma intimidade com Deus através da oração. Lembrando que a oração não serve somente para pedirmos a Deus. Pelo contrário,
A oração serve para nos aproximar, para nos trazer intimidade, para com fé, juntos, unidos com Deus, acreditarmos que a sua vontade é a melhor para mim e melhor para você. Obrigado pela tua audiência, obrigado por acompanhar esses 3 programas, esta série de 3 programas. Estamos preparando muito mais novidades aí para o canal para a próxima semana. Fique ligado, por isso se inscreva no canal, ative aí as notificações, compartilhe este canal para que cresça, possa ajudar mais e mais pessoas. Mais uma vez, deixo aqui o meu Instagram, caso você queira falar conosco do programa, luiz.galo23. Se quiser mandar dúvidas, sugestões, reclamações, estarei aqui para te ouvir. Que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria nos proteja e até o próximo programa, se Deus quiser.